Nesse vídeo hoje eu vou continuar e dar um espectro, né? Um espectro, pode chamar assim, que ainda não existe, mas é uma possibilidade daquele vídeo que eu fiz, os bonachões com a merenda alheia. É um título meio engraçado, né? Mas tudo bem, né? O que se trata, né? Se trata daquele vídeo, eu falei do trade-off, que é, por exemplo, enquanto as pessoas pensam não, né? Praticam a ideia de auxílio ao próximo, por exemplo, nesse caso, vamos deixar algo protocolar, né? Por exemplo, a política, existem outras formas, né? Por exemplo, ONGs, mas vamos nos ater à política, que se refere-se ao trato de algo público, né? E na verdade uma imposição, né? De algo público, que aqui não é a ideia, aqui nem o mérito de tratar disso, mas se trata disso. Então se ater nesse campo e nesse escopo, claro que pode ser estendido, mas então se trata disso. Por exemplo, as pessoas propõem, aqui o mundo é livre, né? Quer dizer, como eu sigo a ideia do Jean-Paul Sartre, que ele vai dizer que as pessoas, mais ou menos isso, né? Que as pessoas são livres, no entanto, não sabem o que fazer com a sua liberdade. E isso é algo que se comprova quando se vê, por exemplo, você vê pessoas delegando ou atribuindo sua própria liberdade a outras práticas, né? E aqui não é uma crítica, mas, por exemplo, práticas religiosas, a pessoa abre mão e as causas, né? As causas desses motivos também não é a ideia que temos nesse ponto de casos práticos, né? Abre mão da sua liberdade em detrimento ou em prol de uma conduta exteriorizada, externa. Agora, se isso tem como causa a incapacidade ou a capacidade, ou é outra situação. Mas, então, como o mundo é livre, eu entendo que as pessoas podem propor aquilo que bem entendem, né? Agora, isso, como eu já escrevi no meu trabalhinho que eu tenho lá, o Teorema Fundamental da Economia, agora não significa que as outras pessoas tenham a obrigação ou o dever de ser a mesma coisa, né? De seguir isso, e não apenas seguir, aceitar, né? Não apenas seguir, de livre espontânea vontade, mas não tem como da mesma forma que essas pessoas, esses indivíduos, eles têm aí a liberdade de propor aquilo que lhes parece o mais correto, as outras pessoas, ou uma outra pessoa, não importa, um indivíduo ou muitos indivíduos também têm a mesma liberdade de negar, né, questionar, né? Agora, no final, na minha teoria, o que vale para mim, na minha teoria, é apenas a verdade. E essa verdade se procura ela, se busca e vai se tentando. Se não consegue chegar nela própria, pode se ir aproximando-se. Tal como o estudo do limite, né, na matemática. Então, se trata disso. Então, o que eu penso, né? Eu falei naquele vídeo um trade-off. Qual que é o trade-off? O trade-off é, por exemplo, um político pretende que ajudará o próximo, principalmente os mais necessitados, mas, no entanto ele vai tirar desse próprio necessitado. Daí, isso é uma questão de proporção, né? Por exemplo, o imposto regressivo, o imposto progressivo, de quem que ele vai tirar, mas vai tirar de alguém para poder ajudar o outro. Então, em si, se torna um trade-off. Então, claro, o que eu trataria disso, né? O campo, que eu acho que precisa ser revisto de forma evolutiva, né? Ou histórica, né? A evolução histórica da temática política, e eu já falei em outros vídeos, eu trato com a política como algo importante e ainda entendo que ela não pode
pelo ponto que ela não pode, por exemplo, ser eliminada da coletividade, e se trata de aprimorá-la, de tentar melhorá-la, se trata disso. Então eu vejo que hoje essa questão assistencialista da política, devido ao avanço do conhecimento, ela deve ser se obliterando, ela diminuindo cada vez mais, de forma, aqui poderia caber tanto regressiva, depende da abordagem, ou progressiva, mais lentamente ou mais rapidamente. Agora, se trata disso. E a política ficaria... E qual seria, por exemplo, hoje o campo de atuação para a política? Por exemplo, uma coisa que me ocorre, até esses dias eu estava vendo um debate aí de candidatos para a prefeitura, no caso dessa cidade que eu moro. E, por exemplo, onde é um campo que a política poderia... Isso tem implicação na questão tributária. Um campo que a política ainda tem vez e voz, por exemplo, na minha concepção. Mobilidade urbana, infraestrutura, ainda serviços básicos, né? Por exemplo, levar energia elétrica, onde, como eu também já falei no meu tratadinho do teorema fundamental da economia, onde a iniciativa privada não quer ir. Agora, o político vem o candidato, né, o candidato ao cargo público, ele vem com a propaganda de melhorar a vida do trabalhador, da pessoa mais simples, voltando, retroagindo um pouco, a saúde, talvez, a educação ainda eu entendo que, embora se ela é necessária, mas eu acho que é coisa que com todo respeito a todo mundo, ela se trata para aquelas pessoas que ainda não... Porque a educação, a pessoa se faz, né? Por exemplo, a pessoa vai... Claro, daí nesse entendimento, você vai partir da família, né? Pai, a mãe, o irmão, e às vezes não tem, infelizmente. Agora, a diretriz, então, que poderia ser dada do setor público à educação, seria essa. Não o setor público propor, aplicar e determinar que o modelo educacional. Isso, a pessoa automaticamente vai escolher, fará no momento em que escolher uma profissão. Mas eu me refiro à educação da pessoa procurar o conhecimento. Isso não depende muito mais dela. Então, qual que seria a ideia do setor público? Seria essa, embutir, procurar, né? Procurar, embutir nas pessoas essa ideia. Que a educação, infelizmente, porque é forçoso e exagerado entender que, por exemplo, um político venha propor que vai mudar a vida das pessoas, né? Daí você pergunta como ele mudaria a vida das pessoas. Tudo bem, melhorando a saúde, positivo. A infraestrutura, positivo. Agora, na questão empregatícia, como um político, por exemplo, faço aqui uma pergunta. Eu não vou falar aqui do Donald Trump. Eu não acompanho, mas eu sei que ele é um empresário. E eu não estou aqui, tô fazendo um argumento hipotético. Suponhamos que Donald Trump, na sua propaganda política, ele diga que vai melhorar a vida do trabalhador. Daí, claro que isso é, por exemplo, como eu falei, no transporte coletivo, mobilidade, educação, saúde, ainda. É possível, com políticas públicas, que você faça isso. Agora, vamos supor que ele queira que ele se refira-se a salário de trabalhador. Como ele melhorou? Eu me pergunto. Isso entra na questão da falácia, do paralogismo, raciocínio falso. Como ele pergunta se ele melhorou isso enquanto empresário? Enquanto empresário, ele melhorou a vida dos seus cidadãos? Isso, como eu disse, entraria na falácia. Mas isso aí é só um caso aqui figurativo. Tudo bem, então, mas nesse mesmo aspecto, como melhoraria a vida dos trabalhadores? E é onde
eu refiro, que eu escrevi aquele trajeto simples, mas me parece muito coeso e fundamentado e plausível, né? Como o Donald Trump poderia melhorar a vida dos trabalhadores se esse aí, mais uma vez, salvando é algo figurativo e hipotético, diminuindo a carga tributária. Diminuindo a carga tributária. E como se faz para diminuir a carga tributária? Enxuga o Estado. Não tem outra alternativa. Vai se aumentar a arrecadação? Bom, vai se aumentar a arrecadação, isso até tem uma parte aí que até que você fala arrecadação pelo lado da oferta, né? Mas isso é muito no estudo de economia é muito superficial. Me parece que o Donald Reagan tentou fazer isso, se eu não me engano, mas agora não vou saber dizer o resultado, mas me parece que não foi tão significativo, que é aumentar a arrecadação pelo lado da oferta. Na oferta de serviços, que automaticamente pode fazer o equilíbrio entre oferta e demanda agregada e os preços baixarem e talvez aumente o consumo, mas é algo que se demanda ainda muito estudo. Tudo bem, mas então como que você faz? De modo mais correto, você diminui a carga tributária. Tudo bem, tá, mas tudo bem, isso é um ponto. Agora, vamos supor, daí que entra a questão do trade-off, os caras do trade-off. Você querer fazer o bem quando você tira. Então, eu te tiro com uma mão cheia e te devolvo no exemplo, eu te tiro uma mão cheia e te devolvo nessa ideia de melhoria, e devolvo uma unha. Porque é isso, né? É isso que, pelo menos eu na minha vida, nos meus anos de vida, minha experiência diz que é isso. Nada mais que isso. Então, aonde é a minha ideia mais simples que eu pegaria, por exemplo, e daí aqui eu não tenho os cálculos, eu preciso fazer, né? Refazer, eu já fiz, mas nem vou mencionar aqui. Por exemplo, fundo de garantia. Se é para se melhorar a vida do trabalhador, primeiro ponto, é só fazer o cálculo. Fazer um cálculo. Quanto se arrecada qualquer trabalhador e qualquer profissão? Se aplica lá um fator, né? Por exemplo, um fator, né? Esse dinheiro, não vou dar um exemplo, esse dinheiro, talvez ele não fosse para o governo, o dinheiro do fundo de garantia. O trabalhador, claro que teria a questão de saber se é o momento, se o trabalhador, mas é possível por lei, da mesma forma que é determinado e impositivo a retenção do fundo de garantia pelo governo, FGTS, se faria uma lei impondo que, após livre negociação entre a iniciativa privada e o trabalhador, esse fundo ficaria retido e só poderia ser retido, talvez, mediante demissão, ou outras formas. Eu já penso que ele poderia ser só retido, por exemplo, no financiamento do imóvel, casa própria, né? Ou até mesmo só na Previdência. Isso seria um ponto. Você faz o cálculo, por exemplo. Faz o cálculo, quanto que é retido no fundo, e o governo ainda tem o fator importante, que seria os 40%. Então eu não digo aqui, de forma afirmativa, que isso seria mais vantajoso para o trabalhador, não. Você faz o cálculo, teria a multa dos 40%. Agora, quem paga a multa dos 40% não é o governo. Então, independentemente de você ter o fundo de garantia numa iniciativa privada, naquelas pessoas que querem ofertar esse serviço, poderia ser mantido a multa dos 40% em caso de demissão sem justa causa. Isso iria para aquela mesma conta, deixando aquele mesmo bolo, aumentaria. Isso me parece que seria o ideal, já que já se tem a multa, não tem problema, você mantém, e aí que entra a questão, não precisa tirar nada do trabalhador. Tudo bem, o outro ponto qual seria? O outro ponto seria o INSS. É o mesmo cálculo,
Claro que pode ter uma destinação, uma finalidade diferente, diversa do fundo de garantia, mas a ideia é a mesma. E ao invés do governo, esse cálculo eu fiz, mas é um cálculo grosso. Eu acho que se fosse a 5%, uma contribuição mensal de R$300 a 5%, a juro composto a 5% num prazo de 35 anos, esse contribuinte arrecadaria quase 500 mil, 400 e poucos mil. Daí se colocar aí os mesmos 5% de rendimento lá na aposentadoria, 10% daria 40 mil. 40 mil daria aí 20 mil ao ano, mais ou menos. Não, um cálculo grosso que eu precisei fazer, eu nem me lembro mais. Parece pouco, né? 20 mil, divide dá um menos de 2 mil, mas eu me pergunto o que ganha hoje um trabalhador assalariado de aposentadoria, 1.500, 2 mil, como eu disse. Mas 5% é o juro baixo, né? A poupança paga 7 hoje. 10% aí muda, por exemplo, vamos supor que fosse 10%. 10%, eu fiz o cálculo também, mas é um cálculo que foi grosseiro, se melhorar, né? Fazer as coisas com mais calma. 1 milhão. 1 milhão a 10% já são 100 mil. 100 mil já é uma, olha, olha essa configuração já muda totalmente. Então, se trata disso, tudo bem. E caminhemos mais. Qual outra ideia? Até esses tempos aí o próprio Senado, entra aquela questão, eles querem ajudar, mas eles se ajudam muito mais do que ajudam. Salvo essas questões mais estruturais que eu já mencionei. A folha, né? A contribuição sobre a folha de pagamento. Eu não sei aqui falar quanto é, mas isso não é nada difícil. Qualquer aí, contador, qualquer advogado, ou até mesmo economista, pode levantar isso, né? Qualquer pessoa pode, só tem interesse, né? Pesquisar. Eu não levantei, mas já temos o fundo de garantia, já temos a contribuição e já temos a INSS. Então, falemos agora da contribuição sobre a folha salarial. Como eu falei, que eu não posso mensurar, não sei medir, mas vamos colocar que seja, não pode ser menos de R$300 por trabalhador, né? Tudo bem, mas vamos colocar que seja 300, mesmo cálculo do INSS em 35 anos, a uma taxa de 10% emprestando a mercado, né? E esse fundo pode ser destinado ao mercado imobiliário. Se eu não me engano, o FGTS hoje ele é destinado ao mercado imobiliário. Pode continuar sendo, né? Uma parte, pelo menos. Eu não gosto de reserva de mercado, mas tudo bem, tem que se tratar de acordo com aquilo que a economia está, sem causar danos. Então imaginemos que seja 300. Se da INSS a 10% é 1 milhão em 35 anos, os mesmos 300 que encarretaria sobre a folha de cada trabalhador dessa empresa que contribui sobre a folha de pagamento já seriam 2 milhões. 2 milhões a 10%, 200 mil. 20 mil por mês de aposentadoria para um trabalhador que arrecada 300. Quem arrecada 300 tem um salário no máximo de 3 mil reais por mês. Um pouco menos, eu acho. Mais ou menos. Essas são coisas factíveis que eu me refiro, né? Não vou me estender mais, né? Que agora eu preciso descer esse morro e a caminhada. É isso aí, valeu!